Shalom, boa noite a todos. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, né, das sete leis do Eru Hashem. E hoje nós vamos estar estudando sobre clarividência, né? E a proibição a 14ª ramificação, né, das sete leis de Noa, né? Na verdade, essa daqui, nós estamos estudando a Avodah-Zará, né? Estamos estudando a Avodah-Zará, a primeira lei, e essa é a 14ª ramificação das sete leis, né? Essa é uma das leis mais importantes, né, que o Rambam, ele nos ensina, que primeiro, né, tem de dar uma lei, e depois estudar as outras seis, né? Então, é muito importante um monoteísta, né, um benô, né, ou quem é simpatizante pelo judaísmo saber, né, sobre o que é a Vodazará, né, que é o, como nós estudamos em aulas anteriores, que é o fundamento da fé judaica, que é o monoteísmo, né? E vamos fazer um breve resumo da aula anterior, né, do que nós estudamos. Nós estudou, né, da aula anterior, né, nós vimos o seguinte, né, que é de acordo com a Sagrada Torá, existe somente dois caminhos para um ser humano se conectar e servir a Deus. Para os judeus foram dadas 613 preceitos e para o Bnei Noah, 7 leis com suas ramificações e derivações. Então, como nós vimos, né, que como a Sagrada existe só dois caminhos, né, ao qual o Criador ele designou para toda a humanidade as sete leis e as 613 para o povo judeu, né, e as sete leis para os povos e as outras nações, assim como nós chamamos, né, que somos os filhos descendentes de Noé. E essas regras foram dadas pelo próprio Criador, a Moisés no Monte Sinai. E somente ele pode definir quais caminhos devemos trilhar para estarmos unidos a ele, né? Nós vimos na aula anterior que é o quê? O seguinte, que nós somos proibidos de criar religião. Por isso é muito importante de nós entender, antes de tudo, esse tema, esse tópico. Por quê? Existem só dois caminhos, a qual o Criador designou. Então, é desnecessário a gente querer formar, porque o Criador ele já designou, ele já planejou, ele já fez um caminho para todos, né? Tanto para as outras nações como para o povo judeu. E nós vimos isso, né, que nós somos proibidos de estar, né, criando religião por esse motivo, né? Porque o Criador ali, na sua Torá sagrada, a qual nós chamamos, ou como chamamos as outras, é a Bíblia, né? Assim também, seria muito mais absurdo se um ser humano resolvesse criar regras, lei ou mesmo para servir leis, né? Ou meios para servir e conectar a Deus. Esse também é um motivo pelo qual Maimônides escreveu de que quando não judeus decide cumprir uma das outras mitzvot da Torá, a qual ele não foi ordenado, deve fazer de acordo com a Allahá. Então, é muito importante nós entender também isso aqui, que é o quê? É assim como seria muito absurdo de a gente fazer ou criar ou o ser humano criar regras, né, lei, ou servir a Deus, ou se conectar a Deus de uma forma diferente, como fez outras religiões aí, cada um formou e criou uma maneira de cultuar ao Criador, né, de acordo com a Torá, é totalmente errado. Ninguém pode estar formando ou criando algo se não for de acordo com a Torá. Mas o nosso sábio diz o seguinte, que um ben além das suas sete, né, das suas sete leis, se ele queira cumprir um mandamento, além da qual eles foram ordenados, porque nós temos de entender um seguinte, as sete leis, elas não são algo voluntário, elas não são voluntárias. Nós seguimos as sete leis de uma forma que tem de ser, uma obrigação, né, estar seguindo as sete leis, né, voluntário, outras regras, né, a qual nós vamos estar vendo futuramente também, como nós já estudou, né?
Só um minutinho aqui. Então, como nós já, as 7 leis, elas são mandamento obrigatório, as 7 leis. Mas as outras leis, né, aqui, ó, nós temos nessa parte aqui. Nós estamos fazendo um resumo da Já vamos conseguir retornar de novo. Deu uma caída aqui na conexão. Vou colocar aqui. Shalom, Alô, boa noite. shalom, boa noite a todos. Estou organizando aqui que caiu aqui. Tem um probleminha aqui, eu deixo só organizar.
Como estava falando, né? Nós não podemos, né? Tá criando uma nova religião e se nós formos cumprir uma mitzvah, nós temos de fazer de acordo com a Allahá. Esse é o resumo da aula onde nós deu uma parada. Então, nós só podemos fazer, né, de acordo com a Allahá, com a lei. Nós não podemos estar ali fixando, fazendo algo. Se a gente for fazer, vamos dar um exemplo. As 7 leis, como eu estava dizendo, são algo obrigatório, né? Se a gente querer criar uma nova religião, né? Ou, vamos dar um exemplo. Querer fazer a festividade de Pêssego. Então, o Benu ele tem de fazer de acordo com a lei, né? De acordo com a lei judaica, né? Então, tem de fazer de acordo com a lei para estar ali cumprindo as 7 mitzvahs, né? As 7 leis. Se quiser cumprir um mitzvah além das 7, qual for ordenado, porque as 7 leis é a qual nos foi ordenada, né? Então, a gente tem essa obrigação de estar cumprindo as 7 leis, né? Que são as 7 suas ramificações. Agora, se a gente for cumprir um mandamento ao qual a gente não foi ordenado, né? Tem que fazer de acordo com a lei judaica, né? Como a gente honramos o Shabat, vamos dar um exemplo, nós não guardamos Shabat, honramos Shabat, né? Mas nós temos de honrar o Shabat de acordo também como nossos sábados ali, eles determinaram a estar guardando também o sábado. Então, esses são uns detalhes a qual nós temos de estar dentro para estar observando as 7 leis, né? Então, temos de fazer ali de acordo com a sua lei, com a sua ramificação, né? Então, esse foi o resumo, né, da aula anterior, a qual nós estudamos, que é proibido a gente estar fazendo, formando uma religião. Nós temos de ter esse cuidado para estar e ter nossa mente, nosso coração, que o Criador, o bendito seja, ele designou, né, a forma a qual tanto Bnei Noa como os judeus a caminhar. Então, na Torá Sagrada, ele ali entrega a Moisés, né, no Monte Sinai, esse caminho a qual todos devem seguir, não inventar, não criar religião. E hoje nós vamos estar vendo a proibição da clarividência, né? E a referência está em Deuteronômio 18:10, que ele diz assim: não se achará entre vós adivinho, né? Então, essa proibição de clarividências, em Deuteronômio 18:10 diz o seguinte, que a gente não podemos ter entre nós adivinhos, né? Adivinhos. Na revelação, coisas ocultas, o prévio, o futuro, o dado, técnico, místico ou espiritual, isso inclui várias atividades psíquicas. A clarividência, percepção extrasensorial, né? Que ali na Espanha, onde o uso de varas divinas para encontrar águas subterrâneas, ou usado, o uso de bolsas de cristais, leitura da palma da mão, as previsões de Edwin Cass e de James Bison, e ambos espectro de outras atividades que dependem, desperta percepção espiritual por meio da força da impureza. Muitas vezes, entretanto, em estado de transe, alguns praticantes são simples fraudes e não podem realmente revelar nada. Outros têm certas sensibilidades espiritual, mas mesmo sua melhor previsão serão misturadas em um rio de falsidade. Em qualquer caso, é proibido toda forma de adivinhação, então relacionada ao conceito de feitiçaria. A gente tem que ter esse cuidado, né, na clarividência ou na forma, né, de qualquer ato, né, de prever o futuro,
como você viu aí, o transe, a, a feitiçaria, na verdade, a feitiçaria, né? Às vezes são fraudes, mas muitos têm a acessibilidade espiritual de ter diversas coisas, sim. E muitas coisas estão conectadas com as forças já impurezas. Então, temos que ter um cuidado, porque às vezes tem essa conexão com a força da impureza. Na onde é que nós vemos também tem essa fonte, né? Não sei se é a Rinur 510, que fomos permitidos de praticar, que fomos, que somos permitidos de que somos impedidos de praticar a clarividência. Pura banda e abençoada memória escreveu, não sei se é a Rinut, Mixalotacete 31, que a questão da clarividência é a restrição de suas habilidades e pensamentos para conectar-se em um tipo de movimento, como todo ser humano. Dessa habilidade, todos fazem o que ele deve dizer a ele o que vai acontecer antes que aconteça. Realmente, se torna percebido para ele na medida em que o poder de sua concentração e sua qualidade é muito forte. A explicação de suas explicações significa disso, que ele se isola em seus pensamentos e fica todas as suas conexões e todos os seus sentimentos no assunto que deseja saber. Essa leitura é longa aqui, mas vou dar um resumo aqui para vocês. Então, nós temos de ter esse cuidado com essas falsas interpretações, né? Na verdade, por quê? Nem as forças da impureza, ela tem 100%, né, de conhecer ou saber o futuro, né? Na, na clarividência, né, eu já falei isso, em que muitos cultuam os mortos para saber se realmente consultam os mortos para saber um pouco do futuro. Por quê? Porque os mortos, eles, no mundo espiritual, ele conecta com o nível mais em cima, mas ele tem um véu, uma barreira onde ele não sobe no nível mais espiritual mais alto, né? Mas ele fica ali embaixo, ali, e ele pode ouvir, ele pode escutar, ou pode ver o que vem descendo, prever o que vem, mas muitas vezes não é 100% que ele não pode ver o futuro. Ele pode ver algo que foi decretado dois segundos de milésimo do Criador, mas 2 segundos de milésimo mais na frente o Criador já decretou outro como vai ser. Então, mesmo as forças da impureza, que são chamados os sedins, né? Ele não tem 100% dessa com de saber o futuro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses ensinamentos que são ensinados aí, tanto aqui mais no Ocidente, né, onde é ensinado, né, e também para que nós não possa estar aí dando 100% de credibilidade a essas previsões, né, essas clarividências que existem no mundo afora e que é muito cuidado, né? E muitas vezes essas estão conectadas, na verdade, com as forças da impureza, entendeu? E níveis baixos, né, de, da impureza, né, que se disfarça que são mestres, que são guri, que são não sei o que são guia, mas muitas vezes só está ali enganando, né, enganando a pessoa. Então, temos de ter muito cuidado, porque essas práticas, na verdade, muitas vezes são percepção humana, né? E o ser humano, ele tem também gosta de trapacear, de inventar, né? Querer ser um revelação, um profeta, né? Na verdade, quem consegue ter a previsão completa do futuro mesmo é um profeta, né? As forças da impureza não têm essa percepção 100%, né? Então, mais um profeta, que é esse nível inferior, que aqui está retratando, que é o nível
de conexão inferior, né, das forças das impurezas. E por isso, pessoal, vocês têm que saber uma coisa, que a Torá, ela não omite esse termo, né, como as outras religiões e outras pessoas aí acreditam, que é algo 100% invenção. Sim, tem sim, um pouco sim, de verdade, senão a Torá não tinha proibido. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de estar sabendo, né, distinguir, né, o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque existe, sim, e muitas dessas pessoas estão sendo usadas, assim, por forças das impurezas, sendo enganadas, né, que é o engodo do ser humano. Nem todos os seres humanos, mas de querer saber o futuro, saber o futuro também. Então, Ben Noah, que adora falso Deus, é punido de... Se um Ben Noah que adora falso Deus é punido, desde que o adore de uma maneira que representa a adoração daquela idolatria. Como nós já vimos, Benô, ele não pode estar fazendo essa arte que, pela Torá, adivinho, né, resumindo aqui, fazer clarividência, na verdade, é idolatria. Né? É idolatria e temos de ter cuidado para não estar procurando esses meios de idolatria. Você vê como nossos sábios, eles falam o seguinte, né, aqui no Urambá diz o seguinte, né, depois que muitos anos se passaram, né, surgiram muitas pessoas, falsos profetas, que disseram às nações. Então, com o passar do tempo, depois que a humanidade caiu, né, foram surgindo homens, e esses falsos profetas, eles foram também desencaminhando, guiando as pessoas, e como nós vimos na aula anterior, até formando religiões, né, formas de adorações, formas de bruxaria também, né, de ocultismo, de clarividência, de saber se conectando, tanto com, como nós vimos, né, nas aulas anteriores, o Edonim, né, nós vimos o Edonim, nós vimos também forma de Edonim, Adonim. Então, nós vimos formas ali a qual as pessoas, né, os médios, né, que ali faziam no cemitério, né, ou pegavam um crânio e botavam sobre a boca aqui um osso, na verdade, né, de um animal sobre aqui debaixo aqui das axilas, da boca, para ter previsões. Então, surgiram esses meios, né, como nós vimos, né, região afrodescendente, né? Tem muito isso. Né? Na verdade, também tem a alta magia, né? Tem a alta magia também aí, que também usa meios, não dessa forma, né? Que até a alta magia, ela zamba, né? Do, que nós chamamos, outros nomes que eles chamam, né? Essas formas de, que eles chamam, que eles usam essas formas para estar fazendo bruxaria, eles dizem que não precisa nada disso. Então, tem esses meios aí a qual tem como se conectar com a impureza. Esses meios todos, na verdade, são meios em que conecta a pessoa à impureza. Então, o ser humano, ele foi se descaminhando, se afastando do Criador e foi buscando essas formas de adorações, né? De adorações de idolatria, né? De querer saber o futuro, de prever, todas essas coisas. Na cara, evidência é uma forma de feitiçaria. Então, é uma feitiçaria. Então, você tem que ter cuidado com essas formas de adoração, porque faz muito mal à nossa alma. Porque a feitiçaria está conectada à magia, com as forças da impureza do outro lado. Então, nós temos de ter cuidado. E, e é uma forma idólatra que vai enganando as nações, né? Engana muito as nações. Então, tem que ter esse cuidado. Né? Não é permitido que viva uma bruxa. Né? Esse escrito, então, é proibido que exista bruxa, e imagine também, e também, se existe a proibição de não ter bruxa, né? Então, existe a proibição que a gente são proibidos de estar consultando esses médios, esses guias, esses gurus,
assim como você queira chamar, é algo muito, ele tem que ter muito cuidado com essas formas de idolatria. Por quê? Porque é feitiçaria, na verdade, não tem como não ser. Então, é algo que nos faz muito mal, né? Então, vamos dar um exemplo. Tem exemplo. Não falar em língua, como é feito em muitas igrejas pentecostais ou o carimado, não recorrer à prática de clarividência, não recorrer à leitura das mãos, não recorrer à prática de ciganos e prognósticos ou prognósticos, de prognósticos, né? Então tem que ter esse cuidado aqui para não estar se envolvendo com essas práticas, né? Indólatras. Então tenha muito cuidado com isso para nós não estar enganando, né? Ou se enganando também, buscando aí essas formas de idolatria, né? A qual nos faz muito mal. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver só um negócio aqui. Não é possível, não, mas eu vou botar só o áudio aqui para vocês escutar. Eu achei interessante isso. Tá o áudio aqui para vocês escutar. Em que ele chama, né, pai de santo, que ele diz sobre a clarividência. Deu problema aqui, aí por isso não saiu o áudio, deu esse problema aí também no corte da aula também, né? Deu um pan aqui. Mas como se diz, né, quando é algo sagrado, é algo verdadeiro, o poder da impureza, né, ele, ele faz esse meio, né, Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Eu vou botar o áudio e vocês vão ver, escutar o que ele fala sobre a clarividência, né, na qual foi mencionada aí, e as outras religiões. E que o pentecostal, né, pentecostal, o crente mesmo, ele acha que não é idolatria, mas é. Eu vou mostrar aqui a você um áudio. Era bom até o vídeo, depois eu posso botar ali no grupo para vocês verem, mas eu vou botar o áudio aí só para vocês escutarem aqui. Eu vou botar no grupo para vocês verem sobre esse tema. Mas não vai nessa aí. Você imagina? Não, não tem problema. Quando não tem que andar para a estrada, comprei com sério. Não, fez uma laninha, botou o nome do cara, mas aquilo precisa. Nem os caras resistem também. Não se salva por paraíso, eles conversam com o mal. E o engraçado é que o mal cristão que diz isso não leu Mateus. Mostra a configuração. Quando ele gosta de Abraão, ele diz que começou com Moisés e com Elias. Pode fazer até hoje. Ou seja, Jesus começou com o Espírito. Não, vai assistir a essas pessoas são hipócritas. Porque o Português ali é uma experiência que nasce de um pastor afro-americano, chamado adolescente. O que ele vai fazer? O avivamento. Vai receber o Espírito Santo e falar em língua estranha. Qual é a diferença? É transe. Isso não é diferente de você receber o caboclo. Lá é revelação. Revelação de divindade. Eu botei esse áudio, né, se vocês escutarem, né? Vou postar lá no para vocês entenderem. Então, esse pai de santo, né, falando isso aí em entrevista, claramente o que é clarividência, né? Então, esse momento aí é de você estar tirando aí dúvida, para nós estar finalizando o nosso estudo de hoje. Dúvida, pode estar perguntando aí. Vou falar, né, Juliana? Tem duas Regilene, né? Acho que vai dar interferência.
Não está saindo som, não. É porque tem duas Regilene, acho que é por causa disso que não está saindo o áudio dela. Sair e entrar de novo. É, tem que sair e entrar de novo. Pronto, agora. Enquanto ela consegue aí, quem quiser, né? Tá perguntando aí. Eu ia botar o vídeo para vocês verem. Muito interessante esse vídeo, né? Quando nós vamos estudando, dá para se perceber muita coisa, né? Consegui. Vai. Botou? Dá para ouvir? Dá. Agora tá. Sim. Sim, o que estão falando é que tem uma linha. Não sei se é essa Askenazias ou é Sefaradi. Eles, eles mexem com. Alguns rabinos, né? Mexem com leitura de mão, mas eu vi ele explicando que não é para ver o futuro, é para ver como fosse o presente. Por exemplo, aí ele estava lá explicando, o Rabino, acho que foi Elial Hask, que é para ver assim, é como se fosse um exame de sangue. Você vê o exame de sangue, você faz o exame de sangue, não é para você ver se no futuro você vai ter alguma doença, é para ver se no momento você tem alguma doença ou se tem alguma predisposição para ter alguma doença. Aí ele disse que faz essa leitura, ele faz, e faz também mapa astral, mas dentro do judaísmo, é isso que eu te pergunto. Como Eu, é isso? na verdade, eu só vou tirar aqui para não ir no ar, porque tem muita coisa que não pode ser falado, ser gravado, não. Né? Então, hoje, por enquanto, nós encerramos nossa aula nesse momento, mas nós continuamos essa conversa. Eu vou só parar aqui a gravação.